E nós iremos tratar esse tema que foi dado, como criação de Deus, que mulher eu tenho sido. Vamos tratar biblicamente o assunto, tá certo? Não vai ser um sermão expositivo, nós não vamos pegar um texto só, porque o tema exige que a gente caminhe por alguns textos. Então, os textos que nós iremos utilizar já estão aqui, vocês vão poder acompanhar, e nós vamos pensar biblicamente sobre o assunto, focando na criação e redenção. Então, nós temos que começar por Gênesis, um livro que é muitas vezes negligenciado até, e que pode responder a tantas perguntas que nós nos fazemos, a tantas problemáticas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E nós temos o livro de Gênesis tratando da criação, profetizando já a redenção. Nós temos em Gênesis muitas das respostas para o nosso dia a dia, para as ideologias que a gente encontra. Então, nós precisamos voltar ao livro de Gênesis sempre, nunca negligenciá-lo. O livro de Gênesis nos diz sobre a criação, até já lemos aqui hoje, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós temos aqui o propósito de Deus ali na criação, criados homem e mulher, ambos, a imagem de Deus. Então, qualquer coisa que esteja contra essa verdade, que vem logo no primeiro capítulo da Bíblia, é uma tentativa de destruição. Então, Deus já estabeleceu isso antes dele dar os 10 mandamentos. No primeiro capítulo da Bíblia, nós temos essa verdade. Deus criou homem e mulher. Isso já acaba com várias ideologias que a gente encontra hoje, já perde a força. Então, ideologia de gênero, o feminismo também. Então, nós vemos que homem e mulher foram criados apenas, ambos, à imagem de Deus. Isso nos fala sobre igualdade, e nós veremos outros versículos bíblicos falando sobre isso. E não temos apenas igualdade. A gente ainda vai caminhar. Mas eu gosto muito dessa frase do Guilherme de Carvalho. Ele diz que a imagem e semelhança de Deus foi criada macho e fêmea. É na união de homem e mulher que a imagem de Deus se estabelece. O desequilíbrio entre eles, a luta de poder entre ambos, é a destruição da humanidade. Então é exatamente isso. Qualquer coisa, qualquer ideologia que seja contrária a essa verdade que Deus estabeleceu e que está muito claro desde o primeiro capítulo das Sagradas Escrituras, é destruição. Então nós vemos a partir daí a igualdade. Foram ambos criados à semelhança de Deus. E vários versículos também vão nos dizer a mesma coisa. 1 Coríntios nós vemos que nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E aqui nós estamos falando de natureza humana. Há uma igualdade de natureza. Ambos seres humanos criados à imagem de Deus. Isso nos fala de igualdade de natureza. E o Gálatas 3:28 vai falar de redenção. Então nós falamos de natureza física e natureza espiritual. Também não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, diante da redenção, diante do preço que Jesus pagou pela salvação, todos os salvos, seja homem, mulher, criança, adulto, de diferentes etnias, cores, não há diferença. Temos igualdade como natureza humana e também na nossa natureza espiritual, diante da redenção, todos os salvos têm igualdade no Senhor. Mas também nós sabemos que somos diferentes. Homem e mulher são evidentemente diferentes. E qualquer tentativa de ir contra essa diferença
é ridícula, visto que é nítido que há diversas diferenças entre os sexos, homem e mulher. Desde a nossa constituição física, né, já é muito evidente, não só os sistemas reprodutores, mas toda a nossa estrutura é diferente. Então, se um perito encontra um cadáver sem pele, sem musculatura, apesar de que temos muitas diferenças na musculatura, mas se ele encontra só os ossos, é possível, pela estrutura óssea, identificar se era um homem ou se era uma mulher. Então, nós temos diferenças evidentes no corpo inteiro, né? Nós somos, sim, diferentes. Não só na estrutura física. Nós temos também designado por Deus papéis diferentes. E até por conta da nossa estrutura física também. Nós recebemos diferentes papéis. E isso é o que se trata a questão da complementaridade. E nós vemos em vários textos, e aí a gente tem que citar esse, que irrita, né, muitas mulheres. Mas é um texto lindo, que quando a gente o observa bem, nós vemos a tamanha beleza que esse texto tem. E aí eu convido você para ler, vamos ler juntos esse texto, Efésios 5:22. Se a letra estiver pequena, você pode abrir ou ligar a sua Bíblia em Efésios 5:22-33. E aí a gente tem que correr um pouquinho, que ainda tem bastante coisa. Podemos ler? Dá para ver daí atrás? Então, ótimo, vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo. E a nossa vontade é continuar o texto, né, minhas irmãs? Porque, se eu não me engano, são 9 versículos para eles, né? E é difícil, sinceramente, é bem mais difícil. Os versículos seguintes aí são bem difíceis. Amar como Cristo amou a igreja, né, dar a sua vida, é bem mais difícil. Mas nós temos essa palavrinha que, se a gente disser lá fora, em certos lugares, é como se a gente tivesse, né? É palavrão contra a mãe, né? Então, a gente falar sujeitai-vos e submissão feminina, tem lugar, minha irmã, que você disser isso a uma feminista é capaz, né, de você sair no SAMU. Então, por quê? Porque a palavra submissão causa tanto ódio em algumas mulheres, né? Justamente por não entender o que esse texto significa. A beleza desse texto que está comparando, está fazendo aí analogia do casamento, né, e de Cristo com a igreja. Está apontando para algo que é muito maior e que é tão difícil de nós entendermos na nossa sociedade atualmente, que é a questão da submissão. Porque quando fala submissão, o que a gente tem de informação sobre essa palavra no mundo? Aquele que é submisso é inferior. Mas isso não existe, principalmente quando se trata de reino de Deus. E nesse texto também a palavra submissão não está falando de inferioridade de forma alguma. E se a gente entender dessa forma, a gente vai cair em heresia grande. Como nós vemos aqui, a questão da trindade é algo que nós precisamos entender para que possamos pensar em diversas coisas na nossa vida, para que tenhamos uma cosmovisão cristã. Nós precisamos entender a trindade. Inclusive, para entender feminilidade, o nosso papel como mulher é entender trindade. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, ou seja, uma natureza, só uma natureza, natureza divina. 3 pessoas com papéis diferentes na obra da redenção.
Então Deus Pai exerce autoridade sobre Jesus Cristo, Deus Filho, igualmente Deus. Porém, na obra da redenção, ele se submete à autoridade de Deus Pai, sem deixar de ser igual, sem deixar de ser natureza divina. Então, submissão não é igual à inferioridade. Senão a gente vai estar caindo aí em uma heresia grande. Dizer que Jesus, porque se submete ao Pai na obra da redenção, é inferior a Deus. Nunca foi e nunca será. É um com Deus, é natureza divina igualmente, mas se submete a Deus na obra da redenção. O Espírito Santo, natureza divina, igualmente, ele sendo Deus se submete a Deus Pai e a Deus Filho, aplica a redenção em nossas vidas. E na obra da redenção, mesmo se submetendo aos dois, né, às duas pessoas da Trindade, ele é igualmente Deus. E se nós dissermos que ele é inferior, nós vamos cair em uma grande heresia de não entender a Trindade. Então, na obra da redenção, eles agem dessa forma, o que na teologia é chamado economia da Trindade, é uma organização na obra da redenção, que é aplicada a nós dessa forma. E aí nós temos, para complementar, a aplicação disso em nossas vidas no casamento. É importante também que se diga que é no casamento. Porque aí vai ter homem achando que todas as mulheres precisam se submeter a ele, que nós precisamos nos submeter a todos os homens, e isso não é verdade. Nós temos autoridades às quais nós devemos submissão, como os homens também têm. Eles devem submissão a pai e mãe, eles devem submissão ao pastor, eles devem submissão ao chefe no trabalho, às autoridades superiores todas. Eles devem submissão. E nós, no casamento, então só a seu marido, minha irmã, você deve submissão. E você não é inferior a ele. Nunca foi e nunca será por causa disso. É uma organização divinamente estabelecida para o casamento. E feliz aquele que seguir como Deus estabeleceu. Então, homem, natureza humana, mulher, natureza humana. Eu coloquei filhos para a gente pensar também sobre eles um pouco. As crianças se submetem à mãe e o pai. A esposa se submete ao esposo e todos, natureza humana, igualmente. O mesmo valor. Ninguém é inferior a ninguém porque se submete à autoridade de outrem. Mas nós temos essa questão do cuidado, da proteção, que Deus mesmo estabeleceu para o nosso bem. E nós temos mais um que irrita, mas esse texto é maravilhoso. Vocês podem ler também? A letra está um pouquinho menor, talvez tenha um pouco de dificuldade as irmãs que estão mais atrás. Mas eu vou começar e vocês continuam, as irmãs daqui da frente falam um pouquinho mais alto, tá bom? 1 Pedro 3, tá? Para quem quiser abrir. Do mesmo modo, vós... Essa tradução é bonita, né? É a tradução da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, mas ela é bem conhecida como uma das mais fiéis ao texto original. E eu gosto demais dessa tradução que ela faz, que a gente conhece, e lá fora é bem pejorativo o termo sexo frágil. Bem pejorativo, mas essa tradução nos ajuda a compreender o que a gente já falou. Isso não se dá em relação aí as mulheres vão se levantar e se defender, não. Como assim frágil? Nós que temos filhos, nós que suportamos a dor do parto, que temos uma estrutura de órgãos reprodutores complexa e tão forte. Como assim sexo frágil? Nós aguentamos tanta coisa. Mas isso aí é a estrutura física que nós já falamos. É óbvio que a nossa questão muscular, óssea, o homem tem muito mais força que nós.
E é por isso que acontece tanto, o que está tão alarmante hoje em dia, né? O feminicídio, enfim. É mais difícil se defender de um homem. Eles são mais fortes fisicamente. E isso é óbvio, nem precisa a gente se irritar com isso, porque é uma coisa evidente, não tem o que discutir. O homem, é claro que é uma idade, né, que, comparado à mulher de mesma idade, ele vai ter muito mais força naturalmente. E isso está dizendo exatamente em relação à estrutura física. Isso não tem a ver com cognição, isso não tem a ver com nossa inteligência, com as nossas capacidades intelectuais. Isso é estrutura física. E isso é bastante claro, não tem que ficar brigando com o texto. E aí, quando a gente vai pegar a palavra e vai para o original, para o grego, é corpo mesmo, só para ratificar que essa questão é estrutura física, somente. Tá? E aí nós temos uma outra palavra que é muito bom a gente pesquisar e entender o sentido dela, porque eu já passei por esse texto várias vezes lendo em qualquer tradução, e nunca tinha atentado para a palavra honra. Em algumas Bíblias tem, detalhando na questão de coabitar, né, na questão do sexo, que a mulher tem que receber honra. Mas não é só isso. Essa questão da palavra honra, todas as vezes que ela é empregada em outros textos, essa mesma palavra, ela vem com o sentido de manutenção, tá? De sustento, de subsistência. Então, essa palavra honra, ela quer dizer, sim, que o homem tem, e outros textos também falam sobre isso, que a gente não terminou de ler o Efésios 5, mas vai falar também sobre aquilo que Cristo faz com a igreja, de sustentá-la, de protegê-la, de alimentá-la. Tá? O homem também deve fazer com a sua esposa. Eles têm sim essa obrigação de manter a esposa, de vestir, de alimentar, de sustentar, de proteger. Então nós vamos ter vários textos que dão esses princípios. Né? E aí a gente vem com a palavra, com a dúvida, né, que surge. E o trabalho da mulher, né? Toda mulher trabalha. Seja dentro, seja fora de casa, toda mulher trabalha, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, se a gente disser, se alguém pergunta, você trabalha? Né? O que está querendo perguntar? Se você trabalha fora, né? E aí a gente tem que, não há uma regra específica, nós não podemos ser legalistas a ponto de chegar para qualquer mulher e dizer, não, seu marido tem que lhe sustentar. Nós moramos no Brasil, né, não é tão fácil nem tão simples assim. Um marido hoje poder arcar todas as contas e sustentar, glória a Deus quando consegue. Mas nós sabemos da nossa realidade e que por muitas vezes nós precisamos trabalhar para auxiliá-lo, né? Nós precisamos completar a renda familiar. Mas nós temos que saber também qual é a nossa prioridade. O que a gente tem que renunciar. O que a gente vai deixar de fazer. Quais são as nossas motivações para sair de casa, para trabalhar fora, para deixar filho em casa, para terceirizar a educação de filho, para deixar a casa também ou desarrumada ou terceirizar o serviço todo. Como que se dá toda essa questão? Vamos ver um pouco então o que a Bíblia fala sobre o trabalho da mulher. A gente tem que, não vamos ler por causa do tempo, mas eu vou só citar rapidamente. Salmo 28 vai descrever a felicidade no lar e cita a mulher frutífera no interior de sua casa. Provérbios 31, conhecidíssima, a mulher virtuosa. Ela faz muita coisa. Né? Ela faz muita coisa, mas tudo que ela faz é pelo bom andamento da sua casa. E nós temos também conselhos, aqui em Tito 2, 3 e 5. Eu não vou ler, gente, por causa do tempo, tá? Que está avançado, mas vocês estão vendo aí, eu grifei o operosas donas de casa. Aí a gente tem mais Débora, né, que é juíza, e nós vemos que esse princípio, não que uma mulher não possa ser juíza, a Bíblia não proíbe nenhuma profissão,
né, feminina, mas nós temos que, em Juízes, há sempre essa frase sendo repetida diversas vezes, dizendo que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós temos Priscila, que é bem citada, né, como quase um empoderamento feminino também. Ela não tinha um trabalho independente fora do lar. Ela ajudava o seu marido nas dependências do lar. Uma outra que é bastante citada é a Lídia, vendedora de púrpuras. E há evidências que Lídia era solteira e naquela época também não era incomum as mulheres terem comércio no lar. E aí, por que a gente se irrita tanto com esses textos? Né? Por que a mulher é sempre mostrada ali priorizando o lar, priorizando a família? Que coisa chata, sem status, sem empoderamento, sem dinheiro, né? Muitas vezes. Por que a gente se irrita tanto? É o valor que a gente aprendeu a dar para o lar. Né? E aí eu gosto dessa frase do Calvin. Ele diz que o lar tem suma importância na vida humana, pois é o berço de costumes, hábitos, caráter, crenças e morais de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar. Como vai o lar, vai o mundo. E também o que é bom para a família é bom para o mundo. A gente esquece isso, né? A gente deixa de valorizar o que de fato é mais importante para o mundo. E aí a gente decide educar os nossos meninos. E quando eles crescem, aí a gente vai reclamar que são os homens que não prestam. Mas e você está educando o seu menino? Né? E a educação do menino, quem é que está dando? É o Estado? Está largando o menino na creche o dia inteiro? Qual é a sua motivação para isso? Né? E quando eles crescem, eles vão ser homens culpados, né? Eu acredito que nós como mulheres devemos pensar nisso. E aí, o que as feministas vão falar? Uma delas disse o seguinte: as feministas exigem que os estereótipos e as imagens tradicionais sejam removidos dos materiais educacionais e dos meios de comunicação. As mulheres nunca deverão ser mostradas como mães e donas de casa de tempo integral, a não ser como vítimas de violência doméstica, mulheres com distúrbios mentais e comportamento antissocial, ou esposas casadas com maridos fanáticos religiosos. É isso que se prega para as mulheres pelo feminismo. Nós temos outras citações, vale a pena dar uma olhada rapidinho. A Vivian Gornick, que ela diz que ser uma dona de casa é uma profissão ilegítima. Escolher servir e ser protegida e planear ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. O cerne do feminismo radical é alterar isso. Nós temos também pela famosíssima Simone de Beauvoir: não, eu não acredito que mulher alguma deva ter essa opção. Mulher alguma deveria ser autorizada a ficar em casa e cuidar dos seus filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção. Precisamente porque se essa opção existir, demasiadas mulheres irão escolhê-la. Isso é uma forma de forçar as mulheres rumo a uma direção. Então, é esse o valor que tem se dado à mulher que quer ficar em casa. A mulher que escolhe, que pode. Né? Tem mulheres que, graças a Deus, não precisam trabalhar fora e escolhem: eu vou ficar em casa, cuidar da minha família, cuidar do meu lar. E é isso que elas recebem lá fora. Né? E há outras que, por necessidade, vão ajudar o marido a completar a renda. Mas tem também aquelas que vão com a motivação de ganhar autoridade sobre o marido, ganhar independência financeira para não precisar do marido, ou porque coloca a sua carreira realmente acima da família, acima do lar. Então é o nosso coração que deve ser avaliado quando nós pensamos em deixar o nosso lar, deixar a nossa família, terceirizar o que é prioridade para nós e aceitar um trabalho integral fora de casa, ou aceitar meio período, né, fazer de tudo para conseguirmos, e avaliar o nosso coração. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa necessidade? E o que a gente está valorizando mais?
a nossa família, o nosso lar, porque ficou claro para a gente até aqui que nós precisamos, né, e que a Bíblia cita a mulher como aquela que cuida assim, do seu lar e da sua família. E aí nós falamos de redenção. Como a gente já havia visto em Gênesis, Deus lá estabeleceu como é a sua criação, o que Ele quer para a sua criação. E também quando Eva pecou, Deus já prometeu o Salvador. Então o pecado, ele veio pela mulher e o Salvador também veio pela mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então voltando lá para Gênesis, esse texto, onde nós temos Adão sendo covarde, né, com Eva. Ele deveria ter pisado a cabeça da serpente, ter livrado Eva daquela tentação, daquela queda, mas ele não foi capaz de fazer isso. Ele pecou também, e nós temos esse outro texto que diz que Adão não foi enganado, mas sim Eva. E aí a gente lê e de primeira pensa assim, poxa, Adão não pecou? Como assim? Foi só Eva que pecou? Não, ambos pecaram. Só que esse texto está dizendo apenas que Eva foi quem foi enganada pela serpente. A serpente enganou Eva. Adão pecou como? Adão foi persuadido por Eva. Ambos pecaram. O que o texto está dizendo foi que a serpente enganou Eva. O que era para Adão ter feito? Protegido Eva da serpente. Ele não fez, ele foi covarde. Mas Deus providenciou o Salvador que viria pela mulher. Nascido de mulher. O Salvador. Por isso que o texto vai falar também dando luz a filhos. Mas nós podemos entender esses dois textos juntos, que o Salvador veio por Maria, né? E foi o Salvador da mulher, o Salvador da própria Maria também. E então nós temos esse texto falando sobre redenção. Como é bonito nós observarmos o homem perfeito, aquele que cumpriu essa profecia messiânica lá em Gênesis, e que veio por uma mulher e que pisou de fato a cabeça da serpente na cruz. E essa redenção, ela já começou. Então quando Deus Filho morreu ali por nós na cruz, Ele chegou, o Salvador chegou e o reino já começou, já foi inaugurado, e Ele nos deu poder contra a serpente. Ele nos deu poder contra o diabo, e todas as vezes que nós dizemos não para ideologias anticristãs, para o nosso próprio ego, todas as vezes que nós dizemos não para o pecado, para as nossas vontades que desagradam a Deus, nós estamos usando o poder que Cristo nos deu quando pisou na cabeça da serpente. Nós estamos sendo de fato livres quando aprendemos a dizer não para aquilo que não agrada a Deus, mesmo quando é do nosso próprio coração. Nós dizemos não pelo poder que Cristo nos garantiu na cruz. E um dia, essa redenção, com todos os seus efeitos, serão plenamente vistos. Então, toda a criação será redimida completamente. E toda a humanidade será redimida completamente dos efeitos da queda que nós ainda enfrentamos hoje. Mas tudo isso será redimido pelo nosso Salvador. E é o que todo mundo espera. Todo mundo espera uma redenção. Só que alguns não conhecem o Redentor. E aí vão buscar em ideologias, vão buscar em si mesmo, vão criar outros deuses para sonhar com essa redenção. O que as feministas, por exemplo, querem? Elas querem, entre muitas coisas, algo que vai acontecer. Essa submissão que a esposa tem ao esposo não vai ser eterna. No céu não existe casamento. Então isso vai acontecer na eternidade. Só que elas estão buscando redenção no lugar, na hora e nas pessoas erradas.
né? Nós precisamos então confiar no verdadeiro Redentor e proclamar essa verdade que todos desejam, mas nem todos conhecem. Que mulher tenho sido? Vamos ler juntas? Gênesis 3, 4 e 6. Então a serpente disse à mulher: nós vemos que Eva quis o lugar de Deus. Ela foi tentada a ser como Deus. E ela caiu por causa disso, né? E nós vemos algumas frases como essa, que diz o seguinte, uma feminista. Indo direto ao assunto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora os frutos da sua arrogância masculina. Os mitos do pecado e da salvação, que são simplesmente sintomas diferentes da mesma doença. Minha opinião é que a ideia de que a salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo hoje é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que as castra e coloca Deus como pai de todas as pessoas. Há algumas pessoas que ainda continuam caindo no mesmo erro de Eva. Outra disse o seguinte, bem conhecida essa também. Todas as feministas estão tornando o mundo mais e mais diferente do mundo descrito na Bíblia e estão assim ajudando a diminuir a influência de Cristo sobre a humanidade. Deus vai mudar, pensei comigo mesma. Nós mulheres vamos acabar com Deus. Quando assumirmos cargos no governo, medicina, sistema judiciário, negócios, arte e, finalmente, nas religiões, acabaremos totalmente com ele, mudaremos tanto que Deus não mais se encaixará nele. Só para terminar, porque eu sei que é bem pesado. Tem Deus, mas não tem deusa. Estão sozinhas no mundo, no meio do fogo. Ah, se nós tivéssemos uma deusa celestial. Na declaração das feministas, elas se posicionam contra a religião e tratam o cristianismo como opressor. Não precisava nem dar essa informação agora, né? Assim como Eva não dominou a serpente, o seu ego a levou à queda. Mulheres hoje que não dominam o seu ego, caem no feminismo. Eva induziu o homem ao pecado. Adão caiu persuadido por Eva. E nós agimos como Eva. Quando queremos independência de Deus e do esposo. Eu resolvo tudo da minha vida. Não quero a opinião de ninguém. Não quero prestar contas a ninguém. Quero ter o meu dinheiro e fazer o que eu quiser da minha vida. Agimos como Eva. Queremos ter autoridade sobre Deus e sobre o nosso esposo. Quem manda na minha vida sou eu, meu corpo, minhas regras. E tantas outras frases clichês e anticristãs que nós temos hoje em dia, dita até por boca de mulheres entre nós que vêm à igreja, né? Nós agimos como Eva, quando induzimos os homens ao pecado. Né? O nosso marido não vai pecar, mas outros homens, ao verem uma mulher seminua, seja onde for, as com menos pudor, vêm até para a igreja, né? Não que aqui seja um lugar que deva ser mais santo que os outros lugares, mas é muita falta de pudor, né? Mas nós vemos, infelizmente, mulheres que não prestam atenção no que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, quanto a olhar e desejar, né, a mulher do outro. Então é claro que a sensualidade, que o nosso modo de vestir, isso também nós agimos como Eva, quando nós persuadimos
querendo ou não, mas está no coração e a gente sabe muito bem disso, outros homens pecam por nossa culpa. Mas nós temos uma mulher de fato empoderada. Ela não é deusa de forma alguma, ela foi uma pecadora, salva pelo Salvador dela que ela deu à luz, Jesus Cristo. Maria tem que ser um exemplo de mulher para nós. Nós agimos como ela, quando nós nos submetemos à autoridade do Salvador. Mesmo ela sendo a mãe do Salvador, nós vemos pelas poucas palavras que a Bíblia registra que ela falou, né, que ela reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador e se submeteu ao que ele dizia, à autoridade dele. Nós agimos como Maria quando nós valorizamos a maternidade. Você imagina uma menina, né, porque ela era uma jovem mulher, ainda estava noiva, né, e naquela época, se hoje a gente, graças a Deus, ainda tem uma censurazinha, né, de casar virgem. Imagina naquela época onde era um absurdo bem maior, né, moralmente, socialmente, uma menina que está noiva aparecer grávida. Primeiro que ela ia perder o noivo, né? E José tentou deixá-la secretamente. Mas foi avisado pelo anjo, havia a promessa de que uma virgem conceberia. E Maria acreditou nessa promessa, né? Foi uma gravidez, gente, não planejada por ela, né? Hoje em dia, as mulheres que engravidam por uma gravidez não planejada, o que é que elas são aconselhadas a fazer? Né? Eu nem estaria aqui falando. Porque, só abrindo um parênteses, minha mãe teve 3 gravidezes complicadas, né? O meu irmão mais velho nasceu numa gestação bem complicada, 7 meses. Ele foi dado por morto, inclusive, por um médico, mas nasceu, graças a Deus. E a segunda gravidez da minha mãe foi um aborto não intencional, não planejado, porque aborto deve ser não planejado. E ela estava proibida, né? Estava proibida de engravidar. Engravidou, não planejada. Estou aqui, para a glória de Deus, com 8 meses de gestação. Então, Maria tinha tudo para abortar, se fosse hoje, né? Quem sabe naquela época, com muitos mais motivos, uma gravidez não planejada, mas prometida e planejada desde antes dos séculos e séculos, na eternidade, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós agimos como Maria quando não tememos a oposição da sociedade. Nós agimos como Maria quando valorizamos a vontade de Deus acima da nossa. Será que era da vontade dela passar por toda a oposição da sociedade naquela época? Ela valorizou mais a vontade de Deus do que a dela. Prezamos agradar a Deus e não aos homens. Então, nós podemos agir como Maria, quando a gente entrega a nossa vida, de fato, ao Senhor e Salvador das nossas vidas. E deixamos de querer ser senhoras da nossa vida. E nós agimos como Maria, por fim, quando temos firmeza na palavra de Deus. Maria agiu dessa forma porque ela creu numa promessa de que viria o Redentor por uma virgem. Ela creu nisso. E quando aconteceu, ela só teve que agradecer a Deus. Ela estava firme nas Escrituras. Ela estava firme na palavra de Deus. E nós precisamos orar por essa firmeza. Nós precisamos estudar as Escrituras. E nós precisamos cada dia mais de firmeza nas Escrituras. Então, que Deus nos abençoe. Foi um prazer enorme, viu, missionária? Que Deus possa nos ajudar a cada dia, nos dar sabedoria, nos dar a vontade de sermos servas, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que esse possa ser o exemplo nosso também. Que nós possamos desejar servir. Amém?